Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, eu quero nesta tarde também cumprimentar o povo abençoado por Deus que está na sintonia, por meio aqui também do nosso Facebook, saudando cada amigo e irmão que está chegando e começando a participar. Chegou agora o momento de nós compartilharmos uma reflexão bíblica da nossa jornada bíblica diária, né? E hoje, Deuteronômio, capítulo de número 27. Estarei lendo hoje o versículo de número 24. Deuteronômio, capítulo 27, versículo de número 24. A palavra de Deus diz assim: maldito aquele que feriu seu próximo em oculto. E todo o povo dirá amém. Esse é o versículo-chave, é o texto da palavra do Senhor neste momento. Eu quero agradecer a Deus pela palavra em oração e logo após estaremos trazendo uma reflexão sobre esse assunto na tarde de hoje. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela alegria e o privilégio de estar aqui mais uma vez com esse irmão, com esse ouvinte, para compartilhar uma palavra da parte do Senhor. Peço que o teu Espírito, mais uma vez, venha me capacitar, me ungir e usar o teu servo como instrumento e canal de bênção em tuas mãos para edificar a vida de cada ouvinte, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos no capítulo 27 de Deuteronômio, capítulo muito importante nas Escrituras, nos livros conhecido como Pentateuco, né? Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, conhecido como um dos livros do Pentateuco, que é exatamente os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. E é importante nós notarmos e destacar algumas coisas importantes nesse livro, que é exatamente, que representa palavras, né? O livro de Deuteronômio significa palavras, ou livro da lembrança, o livro da lembrança das palavras de Deus para o seu povo Israel. E aqui está sendo uma mensagem compartilhada para a geração que iria entrar e tomar posse da terra prometida. E Deus está mostrando para eles qual deveria ser o seu comportamento, a sua postura, para eles permanecerem a desfrutar daquilo que Deus iria lhes confiar. E o capítulo 27 revela algo importante dentro do terceiro discurso de Moisés, é a terceira parte do livro, né? O terceiro discurso. Moisés vai aqui juntamente com os anciãos de Israel, dá ordem ao povo para eles guardarem os mandamentos do Senhor. E que, ao eles entrarem na terra, deveria estar indo ou subindo metade das tribos de Israel, ou metade daquele povo, sobre 2 montes. Em um lugar que havia 2 montes. O nome de um monte era o Monte Ebal. O nome do outro monte era o Monte Gerizim. Então, assim que eles entrassem na terra, passassem o Jordão, nesses montes Ebal e Gerizim, ali deveria ser liberado bênçãos e maldições decorrentes. Bênçãos decorrentes da obediência e maldições decorrentes da desobediência. E o versículo 12 do capítulo 27 está escrito de maneira bem clara: quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim para abençoar o povo. Estes, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Jessé e Benjamim, né? 6 dos filhos de Jacó estaria sobre o monte Gerizim, com o objetivo abençoar o povo. E estes para amaldiçoar estarão sobre o monte Ebal,
Ruben, Gade, Aser, Zebulon, Dan e Naftali. Então está aqui uma palavra de Deus revelando, aleluia, acerca das bênçãos e maldições, e que estaria representantes dessas tribos aqui, sobre 6 sobre o monte e 6 sobre o outro monte, para liberar, metade para liberar bênçãos e os outros para maldição, para ter concordância nas bênçãos e nas maldições. As bênçãos seria concordância nas bênçãos por causa da obediência e maldições, concordância para maldições por causa da desobediência. E a Bíblia revela que é declarado aqui maldições, e o povo iria concordar dizendo amém, né? As maldições por quê? Por não ouvir e não obedecer a aliança, os mandamentos do Senhor. Então, nós temos aqui algo importante. O segredo das bênçãos, obediência. O segredo das maldições, desobediência. E é destacado aqui maldições em diversas áreas, em diversos assuntos, por conta de desobediência. Eu vou apenas ler um pouco dessas maldições, mas hoje a gente vai se aplicar um pouquinho somente no versículo 24. Mas olha só para você ver os tipos de maldição e porquê dessas maldições. Versículo 15. Maldito o homem que fizer imagens de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto, e todo o povo responderá amém. Então aqui está a maldição para quem fizer imagens de escultura. 2. Maldição para aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo responderá amém. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo, quer dizer, tentar ir além do seu limite para tomar posse do limite do próximo. E todo o povo vai concordar essa maldição dizendo amém. Maldito aquele que perverteu o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a madrastra, portanto profanaria o leito do seu pai. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se ajuntar com animal. Com animal. Olha que situação. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a sua sogra. E todo o povo dirá amém. Versículo 25. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. Aqui está uma orientação bíblica sobre as maldições pela desobediência ou por esses pecados aqui. Agora, o versículo 24 diz: maldito aquele que feriu seu próximo em oculto. O que representa ferir o próximo em oculto? Isso representa, nós hoje na reflexão diária, no versículo 24, revela que ferir o próximo em oculto, isso é uma deslealdade. E quanto a esse assunto de ferir ao próximo, há tanto a questão física e literal, de ferir mesmo fisicamente, né? Ou até mesmo atentar contra a vida de alguém, às escondidas, e ao mesmo tempo ferir por meio de quê? De palavras. Porque a Bíblia Sagrada revela que aquele que, por exemplo, que falar ofensivamente contra o seu irmão,
é assassino ou é réu de juízo e até mesmo do fogo do inferno. Jesus fala sobre isso. Passou aí o que é ferir o próximo em oculto. Isso é uma deslealdade. Aqui tem uma palavra que nós colocamos na reflexão: maldições por conta da deslealdade. O que é deslealdade? É alguém ferir o próximo em oculto. O próximo não está presente, né? Então, se ele está ausente, alguém está falando contra ele algo que não falaria na presença dele, isso é ferir o próximo em oculto. Atingir o próximo em oculto, isso é uma deslealdade. Tem princípios da Bíblia que mostram que se alguém, seja um irmão, seja uma pessoa, tem algo contra outra, deve ir até essa pessoa para resolver esse problema, essa situação, e conversar e repreender, mostrar para essa pessoa que tem algo contra ela, ou enfim, que está a ofendendo, deve fazer isso, mas direto com a pessoa e olho no olho, como diz, como tem uma frase importante, e não ferir, falar mal, atingir o próximo em oculto. No sentido físico e literal também, tem pessoas que atingem, né, o próximo em oculto, e a Bíblia tem alguns exemplos, eu destaco aqui acerca, por exemplo, do que o povo de Israel fez quando Moisés se ausentou. Ele se ausentou do povo e subiu no monte para orar e receber a lei de Deus, pois o Senhor o chamou. Leis que seria bênção e benefício para o povo de Israel. A Bíblia diz que os dias passaram e de repente o povo pediu para Arão construir para si um bezerro de ouro, dizendo: olha, faça para nós uma imagem, um ídolo, para a gente poder adorar, para ir adiante de nós em direção à terra prometida, porque este Moisés, não sabemos o que aconteceu com ele. Então o povo, quando eles pedem uma imagem aqui, um ídolo para ir adiante deles, eles estavam sendo desleal, primeiro com Deus, que os tirou da terra do Egito, e com Moisés, que era o guia do povo, que Deus colocou para guiar o povo em direção à terra prometida. Então isso foi uma deslealdade, primeiro, para com o Senhor, segundo, para com o líder que Deus constituiu. Aí, como nosso Deus é o Deus que conhece, irmão Washington, pastor Anderley, irmã Selma, Deus abençoe. Ele é o Deus que sabe, que conhece de todas as coisas, inclusive aquilo que está em oculto. A Bíblia Sagrada revela que Deus falou com Moisés: olha, desce porque o teu povo já se corrompeu. Porque Deus, ele vê todas as coisas. Então isso foi uma deslealdade contra o Senhor e contra Moisés. Em segundo lugar, a Bíblia também fala de um texto aonde Davi, ele havia feito uma aliança, um acordo com Abner, que era o capitão do exército de Israel. Depois que Saul havia morrido, Abner foi até Davi para fazer um acordo com Davi, dizendo: olha, Davi, Deus prometeu que faria de você o rei de Israel. Então Davi faz o seguinte: eu vou entregar todo Israel para você reinar, porque chegou o seu momento. Só que a Bíblia fala que Joabe, que era o capitão do exército de Davi, tinha um problema pessoal com Abner. E depois de já ter feito aliança, depois de Abner estar indo embora do local que Davi estava para Israel, a Bíblia diz que Joabe ficou sabendo que Abner esteve ali, e aí ele manda chamar esse Abner, que era o capitão do exército de Israel,
dizendo: olha, vem cá, eu preciso conversar com você, algo importante. E a Bíblia diz que Abiné, ele estava andando junto com Joabe, e Joabe, pelas costas, tirou uma espada e atingiu a Abiné. Abiné estava confiadamente andando com Joabe. Mas Joabe, de maneira traiçoeira, por vingança, né, por conta de um problema antigo, de fatores que aconteceu em tempo de guerra, a Bíblia fala que esse Abiné havia, na guerra, matado o seu irmão. Na guerra, havia matado o irmão de Joabe. Mas foi no meio de uma batalha, de uma guerra de Israel contra Judá. O tempo de guerra já havia passado. Então, naquele período que era um tempo de paz, pela lei, ele não poderia se vingar desse homem. Por quê? Porque foi um período, em um tempo de guerra, em outro momento, e numa guerra, numa batalha, como acontecia naquela época, tudo poderia acontecer. Mas agora era um tempo de paz. E em tempo de paz, Joabe, ele assassinou. Ele matou o próprio alguém que estava andando confiadamente juntamente com ele. Pastor, o que é isso? Isso é uma deslealdade. Deslealdade. É quando alguém está caminhando com uma outra pessoa com confiança, em paz, né? E aí, de repente, uma das pessoas está com um sentimento negativo, um sentimento mau, de vingança, contra uma outra pessoa e em tempo de paz atinge, assassina a outra pessoa. Passou, isso acontece hoje? Sim, às vezes acontece por meio de palavras, por meio de atitudes. E um detalhe importante que nós devemos observar é que o ser humano tem que tomar muito cuidado com o seu coração, de não guardar no coração mágoa ou raiz de amargura. No livro de Hebreus, você que está ouvindo a palavra de Deus, Hebreus capítulo 12, versículo 15, a Bíblia diz assim: olha, tende cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando. Hebreus capítulo 12, versículo 15, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Passou o que representa isso, essa raiz de amargura? É quando alguém ele tem um problema com a outra pessoa, e em vez de através da graça de Deus, perdoar e ser perdoado, a pessoa guarda aquela mágoa, guarda aquilo para que num tempo certo, em algum período, em algum momento, possa se vingar. E o Senhor diz na sua palavra: a mim pertence a vingança. Então, o ser humano precisa entender os princípios da palavra de Deus, a importância de receber a graça e de compartilhar dessa mesma graça. Na oração do reino que Jesus ensina, um dos conteúdos é: Pai, perdoa as minhas ofensas, as minhas dívidas, como eu tenho perdoado os meus devedores, assim como perdoamos os nossos devedores. O que é o devedor? É aquele que o fere, que o atingiu de alguma maneira. Mas assim como você diante de Deus busca o perdão, pede perdão, e o Senhor te perdoa pelas suas muitas ofensas, então o Senhor nos ensina que nós devemos também perdoar os nossos devedores. É uma deslealdade você que é perdoado, nós que somos perdoados, não perdoar.
Joabe não perdoou Abiné e ocultamente, traiçoeiramente, o atingiu e o matou. Outro exemplo da Bíblia Sagrada é Malaquias, capítulo de número 2, do 14 ao 16, que é a deslealdade no matrimônio. Malaquias, capítulo 2, do 14 ao 16, diz assim: perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com o qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um? Então nós temos aqui no versículo 14 a questão da deslealdade no matrimônio ou no casamento. É um princípio da deslealdade no matrimônio ou no casamento. É quando alguém, quando vai se casar, seja homem, né, o homem com a mulher, vai fazer diante de Deus uma aliança. Essa aliança é um com o outro, é com a família, é diante de Deus. Entra aqui a lei da concordância, a tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e aí por diante. Então, é feita uma aliança. E ao ser feita essa aliança, geralmente hoje tem até um pacto que é feito dizendo que estará um com o outro na alegria ou na tristeza, na bonança ou na adversidade, enquanto viver. É um pacto, é uma aliança que é feita. Então, quando um dos cônjuges rejeita a sua esposa, ou o marido, ou há uma quebra dessa aliança por meio de traição, de um ato extraconjugal, a Bíblia revela que a pessoa está trilhando o caminho de quê? Da quebra da aliança, mostrando que isso é deslealdade. E o Senhor está dizendo que ele abomina isso. Então, aqui está uma orientação bíblica para evitar a deslealdade. É quando alguém acha que está se escondendo do marido, mas esquece que diante de Deus ninguém esconde nada. É quando alguém acha que está escondendo da sua esposa, mas diante de Deus ninguém está escondendo nada. O Senhor está mostrando isso é deslealdade. E por causa da deslealdade há maldições. Outro exemplo, Salmo 55, versículo 12 ao 14, tem aqui um texto profético, falando sobre a deslealdade entre amigos. Salmo 55, do 12 ao 14, olha que palavra. Com efeito, não é inimigo que me afronta, se fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos, e íamos com a multidão à casa de Deus. Nós temos aqui um texto que trata sobre deslealdade entre o quê? Amigos. É claro que aqui é algo que Davi está falando sobre ele, mas ele está ao mesmo tempo profetizando. Só tem como haver traição de alguém que é próximo. Só pode ser desleal alguém em quem as pessoas confiam. E algo que é muito importante, que é de muito valor, é a questão da amizade. Alguém que é amigo, alguém que é próximo. A Bíblia fala em todo o tempo, ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Então, a questão da amizade é muito importante. Porém, aqui está Davi falando, quem me traiu, quem me afrontou, quem se levantou contra mim, quem procurou me destruir, foi um amigo. Ele está mostrando isso é deslealdade.
Qual é o princípio para mim e para você? Muito cuidado com zelo com as amizades, com a comunhão entre amigos, entre companheiros, entre pessoas da mesma família. Isso é muito importante para todos nós. E um detalhe importante dentro dessa palavra, a Bíblia revela que esse texto aqui ele é profético, porque aponta para Cristo, que ele chamou e escolheu os seus discípulos, os 12, né, mais próximo dele, só que um deles o traiu. Quem o traiu? Judas. Os demais também teve essa questão de ser desleal, mas Judas chegou ao ponto de vender a Jesus. Ele vendeu, ele foi lá e andando com Cristo, vendeu por 30 moedas. E quando ele veio até Jesus, ele deu um beijo em Jesus. Mas ele por trás estava fazendo toda aquela estrutura da traição, mas ele traiu a Jesus com um beijo. O beijo era comum, é chamado de ósculo santo. Comum entre o quê? Entre irmãos, entre amigos. O beijo na testa, na bochecha, no rosto, era algo comum, que é chamado de ósculo. Agora, Judas ele vem com um beijo, mas no coração de Judas o beijo não era verdadeiro, era um engano. Nem todo beijo é puro. Porque se dentro do coração de uma pessoa houver deslealdade e engano, então isso vai ser, na vida dessa pessoa, uma deslealdade. Então nós temos aqui mais uma situação de quê? De deslealdade. Alguém que está fazendo algo em oculto, mas na frente da pessoa está parecendo que está tudo bem. E o Senhor está dizendo assim: maldito aquele que fere o seu irmão em oculto. Maldito. E aqui eu quero encerrar dizendo, quais são as maldições? A morte. Todas as pessoas que trilharam o caminho da deslealdade, o fim foi a morte. Hoje, a morte espiritual. Mas aí vem a morte física, a morte eterna e aí por diante. Na lei, era imediatamente a morte física, muitas vezes ia acontecer. Hoje, a morte espiritual. Aí o Senhor Jesus, ele vem, quando ele nos chama para nos arrepender dos pecados, ele chama o ser humano para se arrepender de quê? Dos seus pecados, dentre eles a deslealdade. Se arrepender da deslealdade. Pastor, tem jeito para o desleal? Sim, por certo, em algum momento da sua vida, da nossa vida, todos nós somos desleal e algumas pessoas estão sendo desleal e nem sabem. Mas tem jeito. Eu quero encerrar essa palavra dizendo que tem jeito ainda. Para que a maldição causada pela deslealdade não fique sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Através de quê, pastor? Da substituição. Crendo na substituição. Pastor, o que é isso? A Bíblia fala que Cristo ele morreu com a morte maldita. Ele morreu como um maldito. Ele recebeu uma punição com alguém maldito, mas porque ele pecou, ele foi desleal? Não, ele foi leal, ele foi fiel o tempo todo. Mas ele morreu em meu lugar e em seu lugar, para que nele, eu e você, que já fomos desleais, que já pecamos de várias maneiras, desleal com Deus, desleal com o próximo. Quantas pessoas desleal no matrimônio, quantas pessoas desleal com seu amigo, desleal na vertical e na horizontal, diante de Deus e diante dos homens. Aí Cristo ele morreu com a morte de maldita,
sem ele nunca ter sido desleal e nunca ter pecado, ele assumiu os nossos pecados e disse assim: vinde, vocês que se distanciaram do caminho da verdade, do caminho da salvação, vinde a mim. E através do sacrifício dele, que foi pagando pelos nossos pecados, tivéssemos uma nova chance de deixar o pecado. Como ele disse para a mulher que foi pega em pleno ato de adultério, ele no final declarou para ela: vai e não peques mais. Jesus está dando oportunidade para pessoas nele, na pessoa dele, recomeçar. E agora, um caminho de lealdade. Pense nisso. Que Deus abençoe sua vida. Pai, eu te louvo e te agradeço pela vida de cada irmão, de cada amigo e ouvinte que está recebendo a tua palavra na tarde de hoje. Entendeu que a deslealdade traz morte espiritual. O Senhor não se agrada disso e que ainda mais há maldições por causa desses pecados e da deslealdade. Mas em ti, cada ouvinte está tendo a oportunidade de arrependimento e no Senhor de uma nova vida. Eu oro por esse ouvinte, por essa pessoa que está entendendo a tua palavra e que o Senhor está falando isso através da nossa vida, é por amor. É porque o Senhor ama, tem salvação, perdão e vida nova para cada um que tem dado crédito na sua palavra. Pai, que as maldições que estavam direcionadas contra vidas por causa dos pecados, da deslealdade, seja quebrada essas maldições, ao Senhor está olhando para os corações e vendo o arrependimento e a decisão de se posicionar na tua presença com fé, obediência à tua palavra e vivendo pela fé no Filho de Deus. Nós oramos e abençoamos cada vida através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Fique todos na paz do Senhor. E eu encerro fazendo um convite para você. Hoje, os jovens, adolescentes aí da região são os nossos convidados para estar conosco na AD Pedra Fundamental, Rua 5, número 23, na Chácara Bela Vista. Amém? Fique com esse convite especial. Hoje, 19 horas, encontro de jovens e adolescentes na AD Pedra Fundamental. E nesse domingo, 18 horas, culto das famílias, você é o nosso convidado especial para estar conosco. Que Deus abençoe. Fique todos na paz do Senhor. Programação Compartilhando Vida, trabalhando pela sua verdadeira felicidade. Felicidade verdadeira somente em Jesus. Deus abençoe.